Olá, meus queridos alunos de eletiva de Direito, tudo bem com vocês? Nós vamos retomar alguma coisa sobre eletivas, tá? Nós demos um tempo porque estávamos em fase de ajustamento com as aulas do centro de mídia, plano de aula semanal que temos que fazer, postagens de atividades para vocês, né? Então a gente deu um tempinho para poeira assentar. E agora que nós estamos entrando num certo acordo de ajuste das atividades, postagem de atividades, nós vamos retomar eletivas, tá? Então eu estou aqui só para dizer para vocês que a semana que vem nós já teremos novidade, tá? Eu vou mandar para vocês alguma coisa de continuação do nosso início aqui, tá? Da nossa primeira aula de eletivas, tá bom? Então, só para retomar, para relembrar com vocês, na nossa primeira aula nós aprendemos o conceito de direito. A gente viu que o direito, ele deriva de um vocábulo em latim, que significa directum ou rectum. E o que é isso? É reto. Reto igual a uma régua, tudo que é reto, tá? Então, o direito, ele veio disso daí, para dizer para nós, né, que ele é uma norma, um direito, né, algo que é reto, para determinar alguma coisa que é certa, tá? Reto no sentido de certo, tá? De fazer o certo. Nós temos também uma corrente, uma teoria, que é a teoria da coercibilidade, que diz, né, que o direito é uma norma coercível. O que é isso? Ser coercível significa que pode aplicar uma punição. Então, norma coercível significa, né, que o Estado pode, né, invocar essa força, essa obrigação. O Estado é a nossa força maior, então ele pode invocar essa obrigação, né, de punir quem não fizer aquilo que é previsto na lei, tá? Então, o direito é uma norma coercível, podendo invocar a força do Estado para forçar, obrigar o cidadão ao cumprimento das obrigações jurídicas. Nós aprendemos também o que é direito objetivo e o que é o direito subjetivo. O direito objetivo é o conjunto das normas jurídicas, tá? Que são impostas a todos nós cidadãos pelo Estado. Então, direito objetivo, conjunto de normas impostas pelo Estado para nós cidadãos cumprirmos. Essas normas, elas determinam a conduta humana. Então, essas normas, o direito objetivo, são regras de comportamento, são regras que determinam como o cidadão deve agir ou não agir, tá? É uma norma agente. Então, direito objetivo são as normas impostas pelo Estado a nós, cidadão, no sentido de dizer aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Então, vamos citar aí uma norma, né? O direito penal, uma norma. E nós temos nele artigos, né, que dizem o que a gente deve fazer e o que a gente não pode fazer. Então, vamos ao artigo do furto, 155. O que é o furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, isso é uma lei que diz que você não pode pegar para você aquilo que não te pertence, não pode pegar para você o que é do outro, do seu colega, tá? Se você fizer isso, você comete o furto. E daí você vai ser penalizado pelo Estado por essa conduta errada que você fez. Então, esse é o direito objetivo, tá bom? E nós temos também o direito subjetivo. O direito subjetivo é você que tem que provocar.
tá? Então, é a faculdade de você invocar do Estado o direito objetivo, tá? Então, você que tem que provocar o Estado para cumprir o direito objetivo. Então, nós temos o direito objetivo, que é o furto, não furtar. E se você tiver o seu celular furtado, se você ficar quieto, não vai dar em nada. O Estado não vai saber que você foi furtado, não vai poder fazer nada a seu favor, tá? Mesma coisa com relação a estupro. Se você for estuprada, ficar quieta, ninguém vai poder fazer nada para cumprir a lei. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acionar o direito subjetivo. Então, você vai a uma delegacia, faz um boletim de ocorrência do furto, né? Fala, olha, furtaram meu celular, dá as características de quem foi, eu sei quem foi e tal. Ou no caso do estupro, né? Faz o boletim de ocorrência, dá as características. Aí sim, o Estado, a partir do seu direito subjetivo, ele vai acionar a lei punitiva contra a pessoa que furtou o seu celular, contra a pessoa que descumpriu o direito objetivo, certo? Então, direito subjetivo é a sua opção de invocar do Estado o cumprimento do direito objetivo, tá? Então, invocar a norma jurídica a seu favor, esse é o direito subjetivo. Então, facultas agende, tá? Então, cabe a você invocar o direito subjetivo. Nós vimos também a nossa Constituição Federal, tá? Que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, está na nossa Constituição. Nós vimos que ela é uma Constituição cidadã, que teve a participação da população, né, para a Constituição dela. Nós vimos que ela foi promulgada em 1988, tá? Durante o novo regimento aí, né, de governo, e que a Constituição é a nossa lei maior, certo? A nossa lei máxima. Nós vimos que ela tem princípios, né, princípios fundamentais, que esses princípios fundamentais que apresentam a estrutura básica do nosso Estado brasileiro, tá? Esses princípios fundamentais são também chamados de cláusulas pétreas. Eles estão previstos no título 1 da nossa Constituição, tá? E esses princípios fundamentais contidos no título 1, eles vão do artigo 1º ao artigo 4º. Nós vimos que o artigo 1º da Constituição, ela constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o artigo 1º ele vai apresentar os fundamentos da nossa Constituição, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Então, esses são os fundamentos principais da nossa Constituição. Depois nós vimos o significado de cada um deles, que eu quero que vocês leiam, vejam. Nós vimos também a estrutura da nossa Constituição, que ela é formada por um preâmbulo, depois ela tem a parte dogmática, que são os 250 artigos que estão nela, e esses 250 artigos estão distribuídos em 9 títulos, tá? E depois nós temos os atos de disposição constitucionais transitórias, que também fazem parte da Constituição, tá? Chamada de ADC. Nós vimos também os princípios constitucionais que estão contidos, né, novamente no artigo 1º ao artigo 4º, tá? Que são os princípios constitucionais mais importantes. O mais importante de todos é o princípio da dignidade da pessoa humana,
que está no artigo 1º, inciso 3, esse é o princípio maior, princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vimos o princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2. Nós vimos um princípio também muito importante, que é o princípio da igualdade ou isonomia, que está no artigo 5º, caput. O princípio do devido processo legal, que está no artigo 5º, 54. O princípio do direito de ação, que está no artigo 5º, 35. O princípio do contraditório e da ampla defesa, que está no artigo 5º, 55, tá? Porque todo mundo tem direito à defesa. Daí muitas pessoas questionam o advogado, mas por que o advogado defende bandido? Porque todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Porque nós temos um princípio, uma cláusula pétrea que diz isso. É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ninguém pode ser julgado sem o devido processo legal, tá? Ninguém pode ser condenado sem se defender, sem que haja uma defesa. Ninguém pode ser condenado sem que realmente se investigue se houve o crime, né? Que seja provado que houve esse crime, entendeu? Para que o Estado não cometa aí um erro, né? Um grande erro de condenar um inocente. Então, mesmo que a pessoa não tenha advogado constituído, o próprio juiz constitui o advogado dativo, tá? Para defesa do réu, tá? Por conta do princípio do contraditório e da ampla defesa. Nós vimos também o título 2, né, que fala dos direitos e das garantias fundamentais, que se inicia no artigo 5º e vai até o artigo 17, essas garantias fundamentais que nós temos, tá bom? Nós vimos também que o artigo 3º, né, que constitui objetivos fundamentais, esse artigo 3º, ele dialoga com o artigo 5º, tá bom? O artigo 5º caput, né, contém o princípio da igualdade. E esse princípio da igualdade, ele vai dialogar com o artigo 3º da Constituição, tá bom? O que mais que nós vimos? Paramos falando da igualdade, né? Do princípio da igualdade. Nós paramos no artigo 5º caput, que fala do princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí até a gente fez uma reflexão em cima disso para questionar se realmente será mesmo verdade, né? Que mulher tem os mesmos direitos que os homens, mulher ganha igual homem, né? Lembram que a gente fez essa reflexão na nossa aula. Então, o que eu quero? Que vocês releiam essa nossa primeira aula, tá? Os slides dessa nossa primeira aula estão com vocês, leiam, entendam bem, para a gente poder dar continuidade, voltar aí, né, a falar do direito, tá bom? Então, na próxima aula já vou trazer aí coisas novas para vocês. A semana que vem eu já gravo aí, né, uma segunda aula com novidades, né, coisas novas para vocês, tá? Tem aquelas questõezinhas que a gente fez em aula que eu tô mandando agora em formulário para vocês, tá? Então, façam no formulário para a gente ter esse registro da participação de todos aí que fazem parte do grupo de eletivas. Então, eu tô mandando o formulário com aquelas questõezinhas que a gente fez durante a nossa aula, a nossa primeira aula de eletivas, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo a todos.